Vamos então começar nossa aula. Levei aí uns 15 minutinhos, né? Mas vale a pena essas introduções. Antigamente era assim, eu dava uma introdução antes de ministrar a aula. Aí eu dei uma parada, hoje eu fiz de novo. Vamos lá, vamos embora. Vamos embora. Olha aí, ó. A centralidade bíblica do reino de Deus. Marcos 1, 14, 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Bom, eu vou falar aqui a questão dessa palavra reino de Deus. O reino de Deus, né, está próximo. Olha que interessante que o que mais nós vemos hoje sendo ensinado nas igrejas é o seguinte: não se preocupe, né, em coisas que são. Como foi a palavra que um pastor uma vez usou para mim? Ele disse que isto é irrelevante. Irrelevante, né? Não se preocupa. Ele falou para mim assim: olha, rapaz, não se preocupa com isso daí, não. Isso aí é irrelevante. O que você ensina é para fazer com que mate a curiosidade, né, das pessoas que estão ali curiosas, né? A curiosidade dos curiosos, né? Certamente foi uma crítica ao que a gente ensina, ao que a gente prega, ao canal, né? E ele falou que pessoas que têm câncer, pessoas que têm depressão, não estão preocupados com relação à besta ou com os 144 mil, eles querem cura. Olha que interessante, né? O que eu ouvi desse pastor, né? Ele falando isso para mim. Porque quando você olha aqui em Marcos 1, você veja o seguinte, ó: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O fato de terem pessoas que têm depressão, que estão com câncer ou que estão com alguma doença, isso ser impeditivo para ensinar o reino de Deus, isso daí é uma falácia. Isso é uma falácia. Eu gosto muito daquele versículo, né, de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz: bem-aventurado aquele que ouve, que lê e que guarda as coisas que estão escritas neste livro, porque o tempo está próximo, o reino está próximo, a vinda dele está próxima. Então, bem-aventurado. É o único livro da Bíblia que o próprio autor, que é o autor ali, na verdade, né, nós vemos que teve alguém que escreveu para João, mas toda a revelação é de Jesus Cristo. Toda a revelação é de Jesus, né, que o Pai deu para Jesus ali. Que começa dizendo: bem-aventurado, né? Bem-aventurado. Isso não está em Corinto, isso não está nos evangelhos, mas é o único livro que diz: felizes aqueles que leem, que ouvem e que guardam as coisas que estão escritas nesse livro. E nós vimos na aula da semana passada, que a diferença de visão teológica, para aqueles que amam a revelação da palavra é que a visão teológica, a pessoa fica presa à visão teológica. Então, ainda que ele leia esse texto de Apocalipse 1:3, ele vai dizer que isto é irrelevante. Por quê? Porque a visão teológica da onde ele congrega, ou da onde ele está estabelecido, ou da instituição que ele abraça, ensina que isto é irrelevante. Então, a irrelevância não parte da Bíblia. A irrelevância parte dos homens. Porque a Bíblia diz que é bem-aventurado.
Bem-aventurado. Então, se é bem-aventurado, então eu preciso crer e me submeter ao que está escrito. Bom, dito isto, olha o que diz aqui, planejado, né, e estabelecido como propósito na eternidade. Vamos lá, ó. Deus planejou todo o seu reino, né, na eternidade. Efésios 3:11. Segundo o eterno propósito. Gente, essa parte aqui do seminário ele é importante, porque você veja que quando a gente trata de reino de Deus, e reino de Deus tem a ver com reinado, reino de Deus tem a ver com realeza, reino de Deus tem a ver com um governo. Isso não foi algo que começou na cabeça de Jesus ali do nada, né? Não. Isso tem a ver com algo lá atrás, é um eterno propósito. O Pai já tinha um propósito eterno no coração dele. Antes que os montes nascessem, antes que houvesse a luz, este reino já estava no coração do Pai. Então, uma pessoa chegar e dizer para mim que isso é irrelevante, meu irmão, por isso que o seminário ele fecha essas brechas e mostra para você o quão importante é não o seminário em si, mas o reino de Deus. Ó, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o Pai foi estabelecer um propósito, e esse propósito é eterno, não estabeleceu em Adão, não estabeleceu em Moisés, não estabeleceu em João Batista, nem nos apóstolos, mas estabeleceu em Cristo Jesus. Lembra daquele texto que nós lemos de Lucas 22, que Jesus fala, assim como o Pai me confiou o reino, ou seja, o meu Pai estabeleceu o reino sobre mim. E o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou confiar também esse reino a vocês. E a igreja está fundamentada sobre quem, irmãos? Olha que coisa maravilhosa, né? Apóstolos, profetas. E quem é a pedra fundamental? Jesus. Veja, o reino de Deus não é Jesus apenas. Jesus é a pedra principal desse reino. É nele que foi estabelecido, né, o alicerce. Mas o reino não é só Jesus. O reino é Jesus e a igreja. E isso já estava lá na eternidade passada. E o conceito de eternidade, né, Salmo capítulo 90, versículo 2, vai dizer: antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Claro que Deus, né, está no Kairós, para ele não tem essa questão, né, de dia, de noite, não tem nada disso. Isso é uma contagem que Deus estabelece, né, para o homem e que Deus usa dessa contagem para que as coisas venham a acontecer. Mas a Bíblia fala de eternidade. O que é uma eternidade? A eternidade é um tempo onde o tempo ele não é contado. E para nós hoje, existe uma eternidade passada e aí há um stop quando Deus ele começa a contar o tempo para o homem. E aí depois vem a eternidade futura. Então, na eternidade passada, Deus estabeleceu um propósito em Cristo Jesus, ou seja, né, será firmado nele. Vai ser por causa dele. Jesus mesmo disse, tudo, Jesus não, João falou, né, tudo é por ele, para ele e por ele. Então, em Jesus, para ele, por ele, né, o propósito foi estabelecido. Em Jesus. Perfeito? E aí começa então a Deus, olha só, começa então Deus a produzir esse propósito,
a realizar esse propósito. E ele então diz: haja luz. E essa luz aparece e faz separação entre luz, entre trevas, né, e a luz. A Terra já existia. Quanto tempo tem o planeta Terra? Não sei. Não sei. Né? Quanto tempo tem o planeta Terra? A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele criou os céus lá e criou a terra. Né? Aí depois é que ele começou a estabelecer o mundo em cima da terra. Então a terra pode ter bilhões de anos. Agora, a criação que está por cima da terra não tem bilhões de anos. Tá? Então ele começa a fazer o quê? A montar o reino dele. Bom, eu fiz um propósito, né? Eu peguei esse propósito, estabeleci em Jesus, na eternidade passada. No princípio, eu criei o céu, criei a terra. E agora eu vou começar, agora, com céu e terra criados, eu vou começar a estabelecer o reino. Então, quando Deus começou a criar o reino, ele começou a criar lá na criação. Ali ele começou a criar o reino. Quando diz lá o primeiro dia, segundo dia, isso é o reino. Ele está estabelecendo o reino ali, olha só. Aí foi primeiro dia, tarde, amanhã. Aí teve a nossa primeira semana, primeiro mês, primeiro ano, primeiro século, primeiro milênio. E aí, depois de acabar o reino milenar lá na frente, nós entramos na eternidade futura. Então, preste atenção. Esse evangelho, essas boas novas, são boas novas que visa trazer uma mensagem para a humanidade de que o reino deste mundo está passando e um outro reino está vindo. Entende? E isso é o evangelho. Que Atos 13:32 vai dizer: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Quando você olha para o Antigo Testamento, principalmente para os profetas e para ali para Gênesis, você vê em forma de sombra, de figura, de linguagem, profecias, né, através de posições de mãos, ações, números, né? E na criação, o evangelho ali, as boas novas ali. E essas boas novas foram anunciadas para Abraão, Isaque e Jacó. Percebe que Jesus ele não veio falar de si mesmo, você sabe disso, né? Jesus falou isso, que eu não vim falar de mim mesmo. Nada de mim mesmo. Ele fala aquilo que o Pai ensina. E o que Jesus mais ensinou? Ele ensinou acerca do reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é o evangelho prometido. E no reino de Deus está Jesus. Porque quando você fala de reino, você obrigatoriamente você tem que falar de um rei. Não tem como você desassociar. Falar de um reino sem rei. Você vai chegar lá, daquele reino ali, a primeira coisa que você vai perguntar, quem é o rei daquele reino? Por quê? Todo um reino tem que ter um rei. Então, quando você fala de um reino, você fala de um trono de Davi, você fala de filho de Davi, raiz de Davi, você está falando do quê? Você está falando de um Messias que chegou para estabelecer o trono dele. E esse trono que ele veio para estabelecer é o evangelho da promessa. É o evangelho da promessa. Porque eu preciso me arrepender para quê? Para entrar no reino. Jesus veio para me libertar dos pecados. Amém. Para quê? Para entrar no reino.
Jesus veio para me salvar. Amém. Para quê? Para entrar no reino. Tudo visa o reino. Tudo que acontece hoje na nossa vida, seja o novo nascimento, a santificação, né? Tudo isso, ele é um preparar para toda boa obra. É Deus te preparando para toda boa obra. Então, ele te prepara para a boa obra que você vai realizar lá no reino. Aqui não é o fim em si mesmo. Aqui é uma preparação para começar, então, de vez, a verdadeira vida que nós vamos viver. A verdadeira vida. Ó, o reino como promessa divina. Tiago 2,5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino. Herdeiros do reino. Que ele prometeu aos que o amam. Prometeu aonde? Prometeu lá no Evangelho da Promessa. No Evangelho da Promessa. Ó, planejado e estabelecido como propósito na eternidade. A imutabilidade da promessa. Hebreus 6,17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, ser interpôs com juramento. Então, quando Deus ele fez essa promessa a Abraão, porque esse texto se refere a Abraão, né? Quando Deus fez essa promessa, né, a Abraão, ele precisava jurar por si mesmo? Não, não precisava. Mas ele jurou. Ele fez um juramento, né? E olha o que o texto diz: imutabilidade do seu propósito. Imutabilidade do seu propósito. O que significa que o propósito dele é imutável. Não tem variação, não vai mudar. Ah, mas Deus fez uma promessa a Abraão e agora isso aí é do Velho Testamento. Não, não tem esse lance. Esse aqui é do Velho Testamento. Não tem isso. Qual Bíblia você acha que eles usavam, né? Quando a igreja primitiva estava lá, né, no primeiro século. Você acha que eles tinham... Paulo chegava lá na igreja de Corinto, abra para mim na carta que eu escrevi para Filemon. Não tinha. O Evangelho de João, alguns biblistas, né, acreditam que ele é mais novo do que o Apocalipse. O Apocalipse foi escrito primeiro do que o Evangelho de João. Então não tinha ali, né, uma Bíblia de Novo Testamento para eles poderem pregar. O que eles tinham era de Gênesis a Malaquias. Era isso que eles tinham. Era isso que eles tinham. Logo, você chegar e falar para mim, nossa, isso daí é do Antigo Testamento, isso é Velho Testamento, isso é coisa de judeu. Meu irmão, não faça isso. Não faça isso. Toda a interpretação da Bíblia, toda a interpretação está baseada na lei, nos salmos e nos profetas. Era essa a Bíblia, quando diz lá em Atos, né, que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles conferiam na palavra se era exatamente assim o que o apóstolo Paulo dizia. Ou seja, qual palavra que eles conferiam? Estava lá, de Gênesis a Malaquias. E é exatamente nesses textos que eles pregavam as boas novas, que eles pregavam o evangelho da graça. É nos textos lá. Eles pregavam tudo isso daí. E olha só, imutabilidade do seu propósito, ele foi e se interpôs por juramento. Tá? Beleza? Vamos lá. Ó, a herança preparada na fundação do mundo. Então, vamos vir aqui, ó.
o início da fundação do mundo, Gênesis 1, 2, 3. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Ali foi o início. Começou Deus a fazer separação. Trevas, escuridão, e agora tem luz. E agora vai vir uma luz irradiante ali. Então, ali começa a Deus a preparar. Percebe que a terra já existia. Olha aqui, a terra já existia. Né? Havia água, o Espírito pairava. A palavra Espírito pairar ali, pairar dá no sentido de estar gerando vida. O Espírito estava preparando, né? Gerando vida, né? Por sobre as águas ali. Muito bem. E aí foi quando começou. E quando terminou? Gênesis 2:2, ó. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Olha que interessante, gente. Olha como é que as profecias elas batem de uma maneira assim incrível. Porque veja que quando chega o dia 7º, por exemplo, virada do dia, né? Virou o dia, já vira o dia descansando. Não. Se eu falo para você assim, ó, eu terminei a minha prova no domingo, significa que domingo eu ainda estava fazendo a prova. Cara, eu peguei sexta-feira lá no trabalho, só consegui sair na segunda-feira de tarde. Significa que até segunda-feira eu estava trabalhando. Então, o pai terminou a sua obra no dia 7º. No 7º dia, ele ainda trabalhou. Ele finalizou a obra no 7º dia. E aí, nesse mesmo dia, ele se deleitou, ele descansou. A gente vai ter uma aula sobre o reino milenar com o pastor Pedro. E olha que depois que o diabo é preso, no momento em que ele é preso, começa o reino milenar. Certo? No momento em que o diabo é preso, começa o reino milenar. Pegou? Diabo preso, começa o reino. Por quê? Como é que eu sei disso? Porque ele fica preso por 1000 anos. Tá? No momento em que ele é preso, começa o reino milenar. Mas o descanso em si ainda não é de imediato. Porque ainda se tem o tribunal de Cristo, ainda se tem os 7 meses para enterrar os mortos, ainda se tem alguns anos para queimar todas as armas do mundo, está lá em Ezequiel, para queimar todas as armas. Então ainda tem um trabalho para ser feito, né? E aí só depois de tudo pronto, tudo organizado, por isso que a palavra ali no hebraico, né? Eis que crio, a palavra ali é no gerúndio, né? Criando, eis que eu estou criando. É um novo céus e nova terra, né? Ele está criando ali novos céus e nova terra. Está criando passo a passo, devagarzinho, né? Paulatinamente. Então, isso tem a ver com Gênesis, certo? Vamos lá, ó. Fases do reino do mundo. Fundação do mundo. Preparado para Adão e Eva. De Adão até a queda. Tá? Então, na fundação do mundo, Deus já tinha preparado ali tudo. Tudo. O reino já estava ali na preparação do mundo. O reino já estava ali. Certo? Pastor Hernandes Dias Lopes falou que não existe milênio e que o diabo já está preso. Ele fala isso, os padres falam isso, né? A Igreja Romana ensina isso. Né? Isso aí é uma doutrina que não dá, não tem condições, né, de se crer nela.
Se quiser tirar dúvida, sábado, domingo, eu vou ver aqui, né? A gente vai ver por que eu creio no reino milenar literal, os textos literais, por quê? Né? E não é só ele, não. Olha só, essa doutrina aí, eu fui da igreja Nova Vida, quase 10 anos. Quase 10 anos da Igreja Nova Vida, lá do Rio de Janeiro. E a Igreja Nova Vida, ela é a milenista. Ela vem de uma escola de Roberto McAllister, né? Um bispo, né? Canadense, que foi o que criou a Rádio Relógio no Rio. Quem é do Rio vai se lembrar, né? 0 hora, 15 minutos e 0 segundo. Você sabia, né? Isso aí veio do bispo Roberto McAllister, que veio lá do Canadá. E eu fui dessa igreja durante muitos anos e eu fiz o curso junto com o pastor Martinho Lutero, não fiz precisamente, eu peguei o curso dele, né, os áudios. Martinho Lutero não, o próprio Roberto McAllister. Ele dando aula na Nova Vida de Botafogo. Eu estudei versículo por versículo. Versículo por versículo, dentro da visão amilenista. Estudei versículo por versículo dentro da visão milenista. Então, não tem leigo aqui no assunto milenista, não tem leigo. E você pode ter a plena convicção de que eles desconsideram 80%, 90% dos profetas. Porque para você pregar isso daí, você tem que desconsiderar algumas coisas. Você tem que desconsiderar. Tá? Então, desconsiderando os profetas, é o que eu falo, né? Eu sempre falo. Você quer montar uma doutrina, você consegue, né? Você consegue. E como que você consegue? Consegue separando textos que lhe agradam e escondendo outros. E é isso que eles fazem com o maior, né? Bom, deixa eu ver aqui de novo, o Vanderlei falou, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi. Sim, o Senhor lhe dará o trono de Davi. Ele vai tomar posse do trono de Davi. Não tomou naquele momento. Por quê? Porque ele não quer reinar sozinho. Né? Ele não vai reinar sozinho. Tem profecia para ele vindo como menino, ele sofrendo, ele sendo transpassado, e tem profecia dele reinando. Né? Aí é que tá. É o que eu falo. Né? As pessoas, né, geralmente só pegam uma parte do texto. E eu não leio assim. Nós aqui do canal, a gente não faz isso. Nós não pegamos apenas uma parte dos textos. Ou um pedacinho assim e desconsidera o outro. Né? Jamais vamos fazer isso. Tá? Vamos continuar. Então, olha só. Então, Adão pecou, né? E os reinos do mundo passaram a ser, porque lembra que Deus tinha dado o governo para Adão. E aí Adão peca, o pecado abre legalidade para que Satanás, na serpente, né, o diabo, ele venha a ser o príncipe desse mundo. E agora o mundo que nós vivemos hoje, esse mundo atual, é um mundo cujo sistema está sobre a égide do príncipe deste mundo. Ainda que o Senhor seja o rei de toda a terra, no sentido de que ele tem o domínio de tudo, né? Salmo 24 diz: do Senhor é terra e sua plenitude. Contudo, Deus permite que Satanás, né, ele venha a estar trabalhando, né, sobre até filho de Deus, né? Até sobre os filhos de Deus também que abrem legalidade. Que abrem legalidade. Tá? Então você veja, olha aí, ó, respondendo aí ao irmãozinho que colocou o texto, né? Preste atenção. Eu
eu tenho essa mania de ficar falando e lendo comentário, falando e lendo comentário. E você imagina, né? Como é que é a cabeça, né, do camarada aqui para poder se concentrar. Mas vamos lá. Vamos lá. Mundo atual, né? Respondendo a pergunta do irmãozinho. Satanás, ele tá preso aonde? Porque o mundo jaz no maligno. Ele é o príncipe. Eu nunca vi um príncipe, né, estar tendo esse poder sobre pessoas, sobre o sistema, estando preso. O que mais nós vemos em Apocalipse é um diabo livre, leve não, que ali deve ser uma carga pesada terrível, né? Livre com uma carga pesada e solta. O que mais nós vemos é isso. É ele solto. É ele trabalhando. Eu cheguei para um pastor lá, pastor não, era um professor, né? Eu cheguei para um professor lá de onde eu congregava e perguntei para ele: vem cá, a Bíblia diz que Satanás estaria preso para não enganar mais as nações. Satanás engana as nações? A resposta foi a seguinte: não, ele não engana mais porque agora nós temos o evangelho do reino para ser pregado. Ah, é? Então significa que tudo que se ensina hoje em todas as igrejas é a verdade? É a verdade? Que evangelho é esse? Porque quando essa doutrina ela foi ensinada dessa forma, ela foi ensinada baseado, né? Baseado no que era estabelecido naquele momento. E o que estava estabelecido naquele momento? A Igreja Católica. O que a Igreja Católica ela ensina? Ela ensina que fora da Igreja Católica não há salvação. A Igreja Católica reina retumbante na terra. Pronto. A única voz da verdade ali era a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, naquele momento, você pode até considerar, né, que tudo bem, agora o diabo está preso para que não engane mais, mas na verdade ele não está preso, ele vai sendo preso, né? Porque a verdade, aonde vai chegando, né, vai desfazendo a mentira dele, mas ele continua enganando. Então, na verdade, até essa expressão, o evangelho vai pregando, né? E aí é porque ele não engana mais. Não, ele não vai enganando mais. Aonde o evangelho vai sendo pregado, ele deixa de enganar, mas aonde o evangelho não alcançou, não chegou, ele continua enganando. Seria assim, se eu cresce dessa forma. Só que tem um detalhe. Hoje você não tem uma unidade de fé. Será que pregar, por exemplo, que Jesus voltou no ano 70, é um evangelho da verdade que ensina que a igreja está retumbante aqui na terra? Pregar que Deus não quer salvar pessoas, já escolheu quem ele vai salvar. E tem pessoas que ele não quer salvar, simplesmente que ele não quer salvar porque ele achou que não tem que salvar, o direito dele, né? Isso daí seria um evangelho da verdade? Que o diabo não está conseguindo mais enganar as pessoas? Irmãos, dentro do próprio protestantismo, o que mais nós vemos, né, e são milhares de heresias. Milhares de heresias. Deixa eu ver aqui, vamos lá. O irmão está perguntando aqui, como é que é? Isaías 9:7 diz que o seu reino será eterno. Como será de 1000 anos? O reino dele será eterno porque nós já estaremos vivendo, nós, a igreja, a eternidade.
O reino dele será eterno, porque ele nunca mais deixará de ser rei, ainda que dentro desse sistema cronológico haja um reino contabilizado por dias, que é o reino de 1000 anos. Mas ele vai reinar eternamente, ainda que seja num período de 1000 anos dentro ainda desse sistema, e ainda que seja no reino eterno. O reino vai continuar. O reino será um reino eterno. O próprio livro de Apocalipse, olha que interessante, fala assim, né? E eles reinaram por 1000 anos. E aí, outro texto diz, e ele passou a reinar pelos séculos dos séculos. Então, o reino de Deus tem dois momentos. Qual é o primeiro momento? O momento em que o filho reina, no reino milenar, e o momento em que o filho e o pai reinam juntos, no reino eterno. É isso. Então, tem dois momentos do reino. Mas ainda que seja um reino de 1000 anos, ou um reino eterno, ele sempre vai reinar. Ele sempre será rei. Só que num momento é ele sozinho e no outro momento é ele com o pai. E nos dois momentos ele reina e nos dois momentos a igreja reina. Só que num momento é no período do 7º dia e no outro momento é no 8º dia. Mas o reino é o mesmo. É o tempo inteiro o reino. A questão dos 1000 anos não é unicamente para Jesus e para nós. Os 1000 anos é um tempo de descanso da terra. Os 1000 anos, né, é um momento para as nações. Né? Esse são os 1000 anos. A partir do momento que eu sou glorificado, não tem esse negócio de 1000 anos. Quando fala que vamos reinar 1000 anos, é porque nós vamos. Ele está indicando um período em que a igreja estará reinando sobre as nações que ainda morrem, que ainda casam, tudo isso daí. Agora, quando acabar tudo isso, os 7 dias, o reino continua, mas a configuração é diferente. A configuração é diferente. O reino continua, mas a configuração muda. Então tem diferença, né? Tem momentos diferentes, mas o rei é o mesmo. Existem momentos diferentes, mas o rei e os seus ministros são os mesmos. Não vai mudar de rei, não vai mudar de ministros, não vai mudar de governo. O que muda é a conjuntura. No momento é 1000 e no outro momento é eterno. Mas para nós, tem diferença? Não. Por isso que Apocalipse fala, um momento reina 1000 anos, outro momento é século dos séculos. Tem diferença? Para nós, não. Para nós, a linha do tempo continua reinando. Nós já estamos glorificados. Nós já estamos glorificados. Essa contagem de tempo são para as nações que vão experimentar na Terra algo que eles nunca viveram. Nós já estaremos com o corpo glorificado. A igreja já estará com o corpo glorificado. Então, se é 1000 anos, 2000, 3000, não importa. Né? Nós vamos passar essa linha, né? Para nós já estaremos vivendo a eternidade. Para nós já é eternidade. Glorificou, já é eternidade. E as nações? As nações não. Por isso que fala 1000 anos. Para mim, 1000 anos? Não, eu vou reinar sobre eles. Eles durante 1000 anos. Porque sobre eles não tem a eternidade ainda. Quando entrar a eternidade, eles vão nos alcançar, mas nós já entramos desde a volta de Jesus. Certo? É isso aí. É isso aí. Beleza? Bom, vamos voltar aqui, ó. Aí é o mundo vindouro, tá vendo, ó? Quando a Bíblia fala sobre o mundo vindouro, né? O mundo vindouro já fala desse mundo para a vinda de Jesus, né? Que é um mundo em que ele vai reinar, para a vinda dele. Então, para nós, o reino, a gente vai ser coroado ali, pô. A gente vai reinar ali. Sobre as nações que ainda pecam, ainda vão estar num corpo comum, né?
será 1000 anos. Sobre as nações, numa outra configuração, com a Nova Jerusalém aqui na Terra, com a descida do Pai, continuaremos reinando, mas num outro momento, numa outra conjuntura. E isso é para que se cumpra as Escrituras. Isso já está anunciado lá no Éden. 7 dias. Já está anunciado. Está lá. Você pode ver, ó, de Adão até Abraão são 2000 anos, de Abraão até Jesus, 2000, de Jesus até nós, 2000, ser 1000, 7º milênio. Vamos alcançar o 7º milênio. E vamos viver esse 7º milênio. Já estamos chegando. O 8º dia não tem, né, mais, acabou. É eternidade. Certo? Ó, o reino foi preparado desde a fundação do mundo, Mateus 25, 34. Ó. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lá na fundação do mundo, o que você vê lá na fundação do mundo? Você vê Adão e Eva governando sobre os seus filhos. Ali é o reino. Adão e Eva representa quem? Efésios 5, 26, 27, 28, 29. Igreja. Representa a igreja. Cristo é a igreja. Tanto é que Jesus é chamado de segundo Adão. Então, lá no Éden, você vê, né, Deus estabelecendo ali, né, Adão como cabeça, Eva como a sua ajudadora idônea, e as nações que eles iriam governar. Para sempre, se o homem não peca, iria encher a terra. Esse era o propósito de Deus. E quando que começou isso? No 7º dia. O homem foi criado no 6º dia, mas Deus deu autoridade a ele, né? Ali naquela conjuntura, naquele momento, onde ele viu que tudo estava pronto já. Ele criou Adão, ele criou Eva, e pronto, agora ele foi descansar. Falou, agora a minha obra está completa. Adão casado com a Eva, agora eu estou vendo, terminei. É isso aqui que eu quero. Agora gerem filhos, enche a terra, produzam e reine sobre eles, sujeitem eles a mim. E isso vai acontecer no reino milenar. Isso não acontece hoje. Isso não acontece hoje. Não que eu vou gerar filhos, né, no reino eterno, no reino milenar. Nós não. Mas nós vamos sujeitar as nações debaixo da autoridade de Adão e Eva, Cristo é a igreja. E o reino está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, eu olho para a fundação do mundo e vejo o que aconteceu lá no 7º dia. No 7º dia, Deus falou, ó, terminei. Eu criei um homem, criei a mulher, abençoei, emiti a ordem, agora faço o que vocês têm que fazer. É hora de descanso. É isso. E o que vai acontecer? Cristo será apresentado à igreja, a igreja será apresentada ao noivo, né? Eles vão casar, e agora a igreja vai reinar sobre as nações no 7º dia, e vai encher a terra, porque a terra vai passar por um processo de devastação muito grande, vai ter que encher a terra de novo. Não é exatamente isso que está lá no Éden? As sombras futuras? Isso é reino de Deus. Isso é reino. Não tem como você pegar o Éden e aplicar para o dia de hoje. Não tem como. Tanto é que ele fala, ó, entra no reino que está preparado, ou seja, entra. Agora vocês vão entrar. Eu não entrei ainda. Eu não estou dentro do reino ainda. Eu estou dentro da forma como eu expliquei no início, espiritualmente. Eu recebo os poderes do mundo vindouro. Agora, herdar o reino, eu não herdei. Você já herdou o reino? Não, olha aqui o texto. Entra na posse.
Agora vocês podem entrar no reino. Significa que o reino ainda não chegou de uma maneira literal. Mas quando esse reino chegar, então o rei reinará. Porque, claro, que se não chegou é porque o reino está aqui ainda. Então é impossível querer colocar essas profecias para o dia de hoje. É impossível. Senão, não faria sentido Jesus falar isso. Entrar na posse. Eu já entrei na posse. Eu já entrei hoje. Seria assim, né? Ele ia falar assim: continuai na posse do reino que você já está. Continuar, não entrar na posse, ou seja, eu hoje eu não entrei na posse de nada. Eu não estou na posse de nada. Eu só vou entrar na posse do reino quando o reino vier. Por isso que Paulo falou: os sodomitas, os adúlteros, os que roubam, não herdarão o reino. Não herdarão o futuro, ó, herdar lá na frente. Vai vir um reino que, se você for fiel, você vai herdar ele. Então, ainda existe uma coisa que está por vir, que é o reino de Deus. Então, dizer que o reino está hoje, agora, nesse momento, é um absurdo, porque aí desqualifica todas as palavras que dizem herdar o reino. Só herda quem vence. E o herdar não é agora, o herdar é no futuro. A não ser que alguém tenha algum texto aí dizendo que nós já estamos herdando o reino, que eu já tomei posse do reino. Ó, Hebreus 4:3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, ó, espiritualmente falando, tá vendo aí, ó? Eu já entrei no descanso, né? Eu já entrei. Entrei por quê? Porque a mim habita o espírito do reino, né? Em mim habita o espírito, né, de Cristo. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas, né, desde a fundação do mundo. Né? Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Né? Então, quando você entende que o reino de Deus ele tem, né, um início no meu interior, né, mas esta obra precisa ser concluída. E esta obra, ela já foi profetizada como uma maquete, a gente vai ver isso na aula de terça-feira, a estrutura do reino, como uma maquete lá no Éden. Lá no Éden já foi concluída, né, as obras, lá no Éden. Então você vê no Éden o que aconteceu. Né? Você vê no Éden o que aconteceu. Então, a pessoa, ela não herdou o reino ainda. É para você ver que o reino é muito mais literal, não complexa, mas com vastos textos, do que simplesmente chegar e dizer: ah, não, o reino de Deus é algo que é espiritual, está no meu coração, o diabo está preso e é isso aí. Não. Olha a leitura dos textos que a gente está fazendo. Né? Olha a leitura, olha o que Hebreus fala. Né? Aqueles que receberam os poderes do mundo vindouro e pecaram, né? Ou seja, se apostataram da fé. Aí esses não tem mais como regressar, não tem mais o que fazer sobre esses aí. Recebeu o poder do mundo vindouro. Para que mundo vindouro é esse? Se eu já estou herdando hoje, não tem mais o que vir, né? Ó, o reino anunciado desde o princípio, Isaías 46:10, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, desde o princípio, desde lá do Éden, ele já está anunciando as coisas que iriam acontecer. Então, eu vou olhar para o Éden, eu vou olhar para o que estava acontecendo ali no jardim, como que Deus deixou antes do pecado, como é que Deus deixou? Adão e Eva sobre a responsabilidade de governar sobre os seus filhos em toda a terra.
Foi isso que Deus deixou ali. Então, desde o princípio, já está sendo anunciado o que vai acontecer. E isto é um propósito, o conselho é propósito. Permanecerá de pé. Claro, por quê? Porque ele jurou por si mesmo que iria cumprir. Então, o que diz aqui 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, ó. Nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, em outro tempo estava escondido, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, Deus pré-ordenou, ou seja, Deus ele estabeleceu em Cristo Jesus aquilo que nós falamos. E isso é para quem? É para nós, é para a nossa glória. É para a nossa glória. Pré-ordenou, jurou, estabeleceu, conselho, né? Tudo isso daí. Vamos lá. Ó, o reino anunciado em mistério antes de Jesus. Adão, o governo de Deus na terra. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Né? Então você veja o seguinte, ó. Enchei a terra e sujeitai e dominai. Esse versículo aqui está mostrando claramente a questão, né, de quem está sobre a bênção de Deus para governar as pessoas. O que iria acontecer? Irmãos, Adão e Eva iriam gerar filhos. Esses filhos iriam se tornar nações. E encher a terra. Iam ser várias nações. E Adão e Eva iriam reinar sobre eles. E Deus seria rei também sobre toda a terra. Olha que lindo. Era esse o mistério oculto. Era esse o mistério oculto. Isso é um reino. Isso é puro reino. Aí você chega no reino milenar, é a mesma coisa. A mesma configuração, não muda. Até os animais vão estar lá. Até os animais vão estar. Olha que interessante. Só que não vai estar a serpente. A serpente vai estar, né, no abismo, né? Então veja, ó, Moisés e o reino sacerdotal para Deus. Vamos ler aqui esse texto. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Você veja que Deus ele queria estabelecer ali, né, com o povo de Israel, já que pecou, né, Adão. Agora, Deus queria estabelecer com Israel uma nação de sacerdotes. Uma nação de sacerdotes. Eu quero fazer. Ele não falou assim, ó, tribo de Levi. Ele não falou isso. Ele falou assim, ó, nação de Israel. Eu vou fazer de vocês um povo sacerdócio, de sacerdócio santo. Todos vocês. Todos vocês. Todas as tribos seriam sacerdócio real. Que maravilha isso. Isso é lindo demais. Aí eu estou me lembrando, né, de Ezequiel 47, 48, que mostra lá que das 12 tribos, né, que tem ali, existe uma 13ª, que é a porção do príncipe. Só quem está na porção do príncipe é que é sacerdote. As outras 12 tribos não são sacerdotes. Isso aqui dali é para a igreja? Claro que não. Claro que não. E essa porção do príncipe nem chama de tribo de Levi. Você não vê nem tribo de Levi lá, nessa passagem ali. Né? Aliás, você vê os levitas, você vê Levi ali, mas você não vê assim. Você vê as 12 tribos, mas você não vê a tribo de Levi ali, na porção do príncipe. Na porção do príncipe. Certo? Então, veja bem.
aqui não são várias tribos, né? E uma tribo sacerdotal. Aqui Deus queria fazer uma nação sacerdotal para quê, gente? Para converter os outros? Para fazer de Egito Israel? Fazer da Síria Israel? Não. Para abençoar as nações. Para abençoar as nações. O propósito de Deus não era fazer com que as outras nações se tornassem tudo Israel. Não. O propósito de Deus era fazer com que Israel abençoasse as nações. Fosse um reino de sacerdote para ministrar as nações. Na verdade, Deus sempre quis um grupo sacerdotal. O sacerdote está ali para interceder, para abençoar outros. E nós vamos ver que Deus escolhe, por meio de Abraão, a sua descendência espiritual, que é a igreja, para abençoar, ministrar e sacerdotar sobre as nações. É isso daí. Fátima Lino, ressuscitados, glorificados, teremos acesso ao céu e à terra? Com certeza absoluta. Não tenho a menor dúvida sobre isso. E sábado, né, que eu já vi aqui, sábado não perca, tá? Vamos fazer uma super live, falar sobre milênio, tá? Sábado, às 20 horas. Bom, 20 horas aí de sábado. Vamos falar sobre milênio. Eu vou explicar o porquê que eu acredito que seja literal, né, e tudo mais. Pois é, mas aí na votação, minha irmã, votação deu sábado. Votação deu sábado. Eu ainda não estou reinando com vara de ferro, tá? Aqui ainda é democracia. Se fosse vara de ferro, né, aí já era, o que eu queria, tem que ser o que eu quero. Eu resolvi perguntar para os irmãos, né, porque, né, o que seria mais acessível para todo mundo, né? Vamos lá, ó. O reino anunciado em mistério antes de Jesus, ó, Daniel, e o reino eterno que jamais será destruído. Um reino eterno que jamais será destruído. Preste atenção, olha só. Mas nos dias destes reis, né, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Agora preste atenção, tá? Suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Por que não vai passar? Porque quando fala de reino eterno, é que este reino jamais vai terminar. Passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Você percebeu a diferença? Né? Percebeu a diferença? A questão de você estar reinando para sempre em uma conjuntura onde existem pessoas que ainda pecam, morrem, casam, geram filhos. Aí você vai estar dentro dessa conjuntura de 1000 anos. Mas você faz parte de um reino que nunca mais terá fim, que chega na eternidade. E esses povos nos alcançam lá na eternidade e agora entrou na eternidade. E na eternidade é eternidade e fecha a conta ali para sempre. Mas a igreja perpassou os 1000 anos e entrou na eternidade como um reino eterno. E as nações viveram este reino durante 1000 anos e depois na eternidade. É isso. É isso daí, tá? Ó, a confirmação de Jesus sobre a promessa do reino. Lucas 12:32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos seu reino. Tá vendo? Ó, o Pai se agradou em dar um reino para vocês. E eu vou dar o reino para vocês. Né? Agora, para que você herde o reino, você tem que ser fiel até o fim.
né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é o inverso, né? O salvo persevera até o fim. Não, não é assim que o texto está escrito. O texto diz: o que perseverar será. Ele não diz: o que é vai perseverar. Ou o que perseverar já é. Não, o que perseverar será. Primeiro persevera, depois você será salvo. É assim, tá? É correto usar o termo não podemos julgar? Depende. Depende. Jesus falou, né? Julgai segundo a reta justiça. Se você julgar segundo o seu próprio entendimento, você vai ser julgado segundo o seu próprio entendimento. É o que Jesus falou, né? Você é cheio de pecado julgando o outro. Não julgueis, você também vai ser julgado. Você é cheio de pecado também, e cometendo pecados piores, né? Agora, se você julgar segundo a reta justiça, tudo bem. Jesus fala que pode julgar. O que representa o barro nos pés da estátua? O barro ali é a humanidade. Está dizendo que tem homens se envolvendo ali, né? Esses homens mostram a fraqueza deste reino. Por isso que é o barro. E tem o ferro, porque tem ainda coisas da perna, né, de Roma. Tem metal, tem tecnologia, tem sistema babilônico ainda, né? Mas tem coisas de homem. Eles estão misturados, mas por questões de casamento e tal, mas não se unem de uma forma concreta. E lá em Apocalipse mostra por que eles não se unem, tá? Ou seja, se não perseverar até o fim, significa que perdeu a salvação. Claro, ué. O cara não perseverou até o fim. Jesus jamais ia mandar, ia falar ia dar uma explicação dessa, né? Se a pessoa não teria a chance de perder, né? Jamais ele ia falar um negócio desse. Jamais. Igual eu estava vendo, eu vi hoje no Facebook, né? Um pastor, ele indignado, batendo, gritando, bravejando. O cara falando que para que você seja salvo, você tem que dar o dízimo. Porque se você não der, você é ladrão. Ele está vinculando a salvação ao dinheiro. E está acabando com o sangue de Jesus. O que expia, o que nos salva é o dízimo e não o sangue de Jesus. Isso é uma heresia, que não sei o que. Estou ensinando isso. Eu falei, gente, para que ele está preocupado com isso se o camarada acredita que uma vez salvo, salvo para sempre? Deixa o cara pregar a heresia dele lá, tadinho. O cara já está salvo. Está preocupado com o quê? Está chateado com o quê? Né? Deus já escolheu quem vai ser salvo, quem não vai. Para que se policiar? Para que ficar nervoso, esbravejando? Afinal de contas, né? Muitos ensinam heresia porque Deus assim o quis, porque não é do interesse de Deus convertê-los, né? Tá nervoso à toa. Fica calmo. Tudo tá no controle dele, né? Tá assim porque Deus quer. E tá alterado por quê? Né? Se não depende do homem, nunca depende do homem, né? Nunca depende do que eu falo, do que eu faço, do que eu amo, deixo de amar, se eu sou fiel ou não, nunca depende de mim. Então, se nunca depende de mim, o que adianta se eu prego errado, se eu não prego errado, se eu amo, se eu não amo, se eu adultero, se eu não adultero, não faz diferença, porque não depende de mim. Não faz diferença, né? Ou seja, é um tipo de ensino que não tem nem pé nem cabeça, tá? Vamos lá. O evangelho do reino de Deus e o ministério de Jesus. Lucas 4:43. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. Você percebe? O ministério de Jesus, o tempo inteiro, é focado no reino de Deus. É focado no reino de Deus.
Eu vim para pregar o reino. Eu fui enviado para pregar o reino, o evangelho, as boas novas do reino de Deus. Então ele veio ensinar o reino. Olha que interessante que Jesus ele fala. Ele diz o seguinte: o reino de Deus está no meio de vós. Ele fala no meio e tem traduções que dizem estava entre eles, entre vós, meio e entre, né? Agora, por que o reino de Deus estava no meio deles? Porque o reino de Deus estava dentro de Jesus. Jesus tinha os princípios do reino dentro dele e Jesus também, ele tinha os poderes do reino. Por isso ele fala que o reino de Deus já tem chegado. E qual é a prova que ele mostra que o reino de Deus já chegou? É exatamente as curas. Ele fala, você está vendo aqui, ó, os coxos andam, os cegos vêm, certamente o reino de Deus já chegou no meio de vós. Por quê? Porque já havia a manifestação do Espírito. Então, espiritualmente falando, veja que o reino já estava no meio deles, porque o reino estava dentro de Jesus. Dentro dele. E por isso já tinha chegado. Mas este reino, ele iria entrar também nos apóstolos, iria entrar em mim. E agora ele é como uma semente de mostarda, ele vem de forma invisível, né? E a gente precisa agora buscar, né, de Deus a vinda, né, do reino dele de uma forma literal, tá? O Marcos tem 60 curtidas aqui, Marcos, é só atualizar, tá? Tem 60 curtidas, tem 73 pessoas, faltam 13 aí, né, para dar o likezinho para o YouTube entender que o que eu estou falando é relevante, né? Para o algoritmo entender que é relevante. Então, tem 73 pessoas aqui, tinha 60 likes. O like tem que estar sempre acima ou igual, né, das pessoas que estão vendo. Vamos lá. Olha aqui, ó, Lucas 13, 24. Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Ó, se esforça, né? Paga o preço aí. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Não poderão por quê? Né? Porque eles não querem, de fato, negar a si mesmo. O reino de Deus, para que eu possa herdá-lo, é necessário esforço. Jesus falou isso. Passa pela porta estreita, meu amigo. Se esforça, se dedica, né? Ora, entrega a sua vida, ama o Senhor com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Não deixa as coisas, né, ficarem para depois. Prioriza o reino, prioriza o estudo, né? Esses dias não, ontem, inclusive eu publiquei até lá no canal de membros, né, uma pregação minha que eu fiz em 2007. Eu tinha 25 ou 26 anos de idade, né, priorizando o reino de Deus. Eu ouvi toda essa mensagem, né? Me relembrei de um monte de coisa daquela época, né? Caramba. E aí eu me lembro que eu falei o seguinte, né? Tinha até me esquecido desse exemplo. Que legal ouvir as mensagens antigas, né? E aí eu falei o seguinte, que tem gente que não prioriza o reino, né? E fica ali, ó, trabalha sempre, né? Fica ali trabalhando, se esforçando, mas não tira um dia para poder buscar o Senhor de fato, né? Não tira esse dia. Aí eu coloquei o seguinte exemplo. Já imaginou se ele descobre, né? Se ele descobre, por um acaso assim, que o camarada ele é judeu mesmo, judeuzão, é judeu, né? De DNA, de sangue mesmo, né? Filho de uma mãe judia. E aí ele vai ter que passar a guardar o sábado. Eu falo assim, caramba, vai ser bacana, né? Ver que ele
vai precisar de se tornar um judeu para tirar um dia da semana para poder se dedicar ao Senhor. Uma coisa que ele poderia fazer sem necessidade disso, né? Porque a gente faz por amor, né? Mas aí seria interessante isso. Então tem gente que infelizmente não prioriza o reino, né? Não prioriza, né? A palavra de Deus, né? Essas coisas, não quer estudar. Tem sempre alguma coisa para poder fazer. Você me xará, Hugo. Tô acompanhando aqui, meu irmão. Amém, Hugo. Né? É isso daí. Né? Tamo junto, Hugo. Ó, o reino de Deus em primeiro lugar na oração. Mateus 6, 9 e 10. Já estamos acabando, tá? Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Olha aí, ele nos ensinou a orar assim. Espera aí, você não ora mais assim? Venha o teu reino? Né? Olha, quando vem o reino dele, olha o que acontece. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus está sendo feita aqui na terra como é feita no céu? Não, não está, claro que não. Não está. Em hipótese alguma. Mas um dia estará. Né? Então a minha oração é para que venha o reino. Ó, Atos 8:12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, olha aí que interessante, né? Uma evangelização falando do reino. Né? Falando, né, do reino e do nome de Jesus Cristo. Iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Então você veja que conforme a igreja ia crescendo, né, ia evangelizando, falando a respeito do reino e de Jesus. Então havia duas mensagens ali na boca dos apóstolos: uma, reino; outro, Jesus. Uma, reino; outro, Jesus. Era assim. Tá? Ah, não, a gente tem que falar só sobre Jesus. Não, não tem que falar só sobre Jesus. Tem que falar sobre o reino dele. Está escrito, estou mostrando dentro da Bíblia. Ó, Atos 19:8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, mais ou menos o período do seminário do reino, né? O seminário do reino tem quase 3 meses. É como se Paulo vai fazer um seminário do reino nas 4 dimensões. Onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. O reino de Deus é um reinado, gente. Aonde existe um rei que reina. O reino de Deus é um reinado. Então, ao falar sobre o reino, você precisa entender o que é isso que você está falando. Se eu perguntasse para você o que é o reino de Deus, você saberia responder? Ah, o reino de Deus é amor, o reino de Deus é falar de Jesus, o reino de Deus é ser fiel. Você ia falar isso para mim. Eu falava isso, nem eu sabia definir direito o que era o reino de Deus. Ah, o reino de Deus é você amar o próximo como a si mesmo. Isso são princípios do reino. Agora, reino, se eu falar assim, o reino da Inglaterra, o reino da Escócia, o reino da Arábia, aí você vai pensar no quê? Pô, o reino da Inglaterra, legal, tem lá o rei, tem lá aquele território todo lá, né? Os princípios daquele reino ali. Você vai pensar nisso. E quando eu falo o reino de Deus, é a mesma coisa. O reino onde tem um rei, onde tem leis, onde tem princípios, onde tem seus ministros. Isso tem hoje? Não tem, claro que não. O que temos hoje é invisível. Porque eu sou sacerdote. Porque eu sou filho. Mas eu já estou glorificado? Eu já fui adotado com a redenção do corpo? Não. Então, tudo que eu tenho hoje é promessa. Não é o que diz Santiago? Que Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros de um reino. Ou seja, herdeiros de um reino que ele prometeu dar. Eu não recebi isso ainda. Eu vou receber lá no futuro. Eu ainda vou receber esse reino. Ainda vou herdar o reino. Eu não herdei hoje o reino. Logo,
tudo que eu sou hoje é sombra, né? A gente teve a sombra da lei e hoje vivemos a sombra do reino, né? Tudo que vivemos hoje ainda não pode ser comparado com o que há de vir. Agora, dizer que eu reino em vida, eu reino sobre o pecado, que Paulo falou. É o único texto que fala sobre reinar, que nós reinamos hoje, é sobre o pecado, que Paulo fala. É o único texto. Que nós reinamos sobre o pecado. É só isso. E tem que reinar mesmo. Você vai deixar o pecado reinar sobre você. É você que tem que reinar sobre o pecado. É o único texto. Agora, falar que nós já estamos reinando na terra, falar que nós já herdamos o reino, é totalmente contraditório, porque o que Paulo fala é sempre para o futuro. Reinará, herdará, tomará posse, entrar, sempre para o futuro. Então, não tem como estabelecer uma doutrina de reino de Deus para hoje. O que eu vivo hoje são poderes do reino que há de vir, que está lá em Hebreus. Tá? Atos 28, 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus. Reino de Deus e Jesus. Reino de Deus e Jesus. Reino de Deus e Jesus. As duas mensagens andam juntas. Não adianta só querer ensinar sobre o reino, mas não falar de Jesus. Não adianta querer falar só de Jesus e não falar do reino. Igual o pastor que falou para mim que achava que eu ensinar sobre isso é irrelevante. Então, para ele ensinar sobre o reino de Deus que há de vir é irrelevante. Paciência, é a opinião dele. Eu vou continuar ensinando, porque eu preciso fazer uma exposição em testemunho ao reino de Deus. Eu preciso fazer. E nem que isso dure de manhã à tarde, ou 3 meses, ou 3 anos. Mas eu não posso deixar de falar aquilo que eu tenho visto e ouvido, Atos 3:20. Não posso. Né? O que acontece é que quando a gente toca nesse assunto, envolve emoções. Porque um crê assim, outro crê do jeito, outro crê de outra forma, outro crê assim. Mas, povo de Deus, se você está lendo que todas as vezes que a Bíblia fala sobre... Todas as vezes não. Quase não. A maioria das vezes que a Bíblia fala sobre reino é uma questão de herdar futuro. Para que eu vou dizer que eu já estou reinando hoje? Aí é aquilo que eu falo, né? Tem um texto em João, no capítulo 12, que fala que os fariseus, os sacerdotes, né? Eles creram em Jesus. Olha que interessante esse texto. Eles creram, eles enxergaram Jesus. Tiveram a revelação ali de Jesus. Mas não o confessavam. Não confessava. Porque eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Aí João vai dizer, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A minha preocupação não é se você não entender. Se você não entendeu, vai depender de você se esforçar para entender. Agora, eu fico muito preocupado com os que enxergam, entendem, mas não confessa e se esconde, porque ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esse daí é o grupo pior. Tem pessoas que, né, não entende mesmo. Você explica, até no nosso meio, tem gente que já fez seminário mais 10 vezes e ainda tem dúvida. Isso tudo bem. Tem que se esforçar. Lembra da parábola do semeador. Não entendendo a palavra do reino, vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Então, se a pessoa não entende e ela reseta, igual eu vi uma pessoa falando ontem. Eu não entendi, resetei tudo, né? E aí fui buscar um outro entendimento. O caminho mais fácil é resetar?
do que você procurar entender, né? E aí quer dizer, o não entender faz parte do processo de crescimento. O não entender faz parte. Agora, se você não entende e não busca compreender, porque a Bíblia fala em Tiago capítulo 1, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá livremente. Mas peça com fé. Se você não pergunta, se você não questiona, né? Você deve questionar com educação e sabendo o momento para questionar. Mas se você guarda para você toda essa pergunta aí, todas essas questões, o que vai acontecer? Vai vir um inimigo e vai rebatar, vai tirar, roubar essa palavra do seu coração. Ele vai fazer isso. Exatamente isso. Tá? Então, cuidado. Cuidado que se você recebeu a revelação, se você entendeu, mas você continua sendo resistente, né? Sabendo que tem vários textos que você não consegue explicar, Deus vai te cobrar. Vai te cobrar. Tá? Ó, Atos 28, 30 e 31. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que é o lugar onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Reino de Deus, Jesus. Reino de Deus, Jesus. Reino de Deus, Jesus. As duas coisas. Você fala sobre o reino, você fala sobre Jesus. Você fala sobre Jesus, você fala sobre o reino. Sempre os dois ali, tá? Juntos. A mensagem tem que ser pregada junta. Não pode pregar diferente. Eu prego uma coisa, outro prega outra coisa. Não. Né? Tem que ser pregado junto ali. Perfeito? Então, os santos terão, né, direito de reinar com o rei Jesus. Apocalipse 5, 9 e 10. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Né? Então você veja aqui que Deus ele não constitui, né, reino e sacerdote. E olha aqui a palavra, e reinarão. Reinarão. Você vê que nós, hoje, né, nós somos sacerdotes do Senhor. A Bíblia nos chama de sacerdócio. Sacerdócio real, povo santo, nação adquirida. Mas quando fala de rei, joga para o futuro. Você já parou para pensar nisso? Quando fala de rei, joga para o futuro. Quando fala de sacerdote, coloca até para hoje, como se nós já fôssemos já. Agora, quando fala de reinado, é sempre para o futuro. Né? Olha, ele me constituiu reino e sacerdote. Agora, no tocante ao reinar, é lá no futuro, reinarão. Mas ele me constituíste, né, para o nosso Deus. E não é isso que estava lá em Êxodo, né? Em Êxodo diz que Deus ele queria um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Uma família toda completa, né? Para sacerdotar as nações. Porque se tem sacerdote é para sacerdotar alguém. Se tem rei é para reinar sobre alguém. Eu vou reinar sobre quem? Sobre anjos? Não. Anjos não são nações. A Bíblia fala de nações. E eu não faço parte das nações. Eu faço parte de um reino, de uma única nação, o Israel espiritual. É isso que eu faço parte. Né? Bom, 1h50, 2 horas em ponto aqui, ó, tá passando no meu relógio, 2 horas em ponto, né?
finalizamos essa aula. Eu vou ter que fazer um corte dessa aula, tá, gente? Porque ficou muito grande. Então, depois eu vou voltar aqui, vou fazer vou cortar ali, né? Para ver se diminui um pouco o tempo, né? Cortar algumas coisinhas ali, tipo distrações ali no meio, que parou para poder falar isso e aquilo. Eu vou ter que cortar isso daí, tá? A aula mesmo deve ter sido ali 1h20, 1h30, mais ou menos, tá? Então, certamente agora lá para quem já fez o seminário, já está lá no site, a prova é a mesma, tá, gente? Agora, para quem está entrando pela primeira vez no site, tem uma provinha lá para vocês fazerem, tá? Tem uma provinha lá, faz a provinha e na terça-feira a gente já vai estar com a nossa terceira aula, né? Vamos falar sobre a estrutura do reino de Deus, certo? A estrutura do reino de Deus, onde vamos estar mostrando as 4 dimensões do reino que tem a ver, né, com a nossa mensagem. E eu só volto a dar aula de novo no dia 22 de fevereiro. Tá? No dia 22 de fevereiro a gente volta a dar aula, mas a gente pode fazer sim uma aula resumo da semana. A gente pode pegar um sábado, né? Por exemplo, e aí ver o que foi falado na terça e na quinta, e a gente faz um resumão aí no sábado. Beleza, gente? Tá? Beleza pura, sem mistura, né? Vamos orar para a gente estar finalizando, então? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa oportunidade. Agradeço a Ti, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos tem dado, que o Senhor nos tem agraciado. A Tua palavra diz: este é o dia em que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Então, esse é um dia maravilhoso. Quando falamos do reino, nos enchemos de alegria. A gente até esquece dos problemas que tem no mundo, a gente até esquece da política, a gente até esquece de tudo que está acontecendo, porque nossos olhos contemplam um reino que está chegando. A gente sabe que tudo nesse mundo vai esmiuçar, vai quebrar, vai evaporar, e o teu reino será estabelecido. Um reino de justiça, um reino de paz. Com certeza isso é uma boa nova. Com certeza isso são mensagens de alegria. Com certeza isso são mensagens de bem-aventurança. Então nós pregamos esse reino, Senhor. Nós nascemos para isso, Senhor. É como Jesus falou, foi para isso que eu fui enviado, para pregar o reino. E é para isso que nós estamos aqui, Senhor. Para pregar o reino, para falar de Jesus e para dar as boas novas de grande alegria para a igreja, para as nações, de que um rei está chegando e um reino está para ser estabelecido. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Beleza? Não vai fazer a votação? Mas eu já fiz no início, Marcos. O pessoal colocou lá, né, que quer sábado. Né? O pessoal colocou lá que quer sábado. Beleza? Eu posso até depois colocar lá na comunidade, né? Sabe que tem a comunidade ali no YouTube, né? Você entra ali no meu YouTube, você vai ver vídeos ao vivo, playlist, comunidade. Você pode entrar lá. Eu posso gerar aqui daqui a pouquinho, né? Uma enquete, live de domingo, sobre a literalidade do reino milenar. E aí eu vou perguntar, se quer que seja qual é o melhor dia, sábado ou domingo? Né? Vou fazer ali, você entra, né? E dá o seu voto lá. Mas eu acho que o sábado vai ganhar. Posso ser surpreendido, mas eu acho que o sábado vai ganhar. Amém, queridos? É isso daí, tá? Fiquem na paz até sábado ou domingo ao vivo. Amém? Até a próxima.